Olha nós por aqui mais uma vez, podcast Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, nos acompanhando aqui na nossa plataforma e também em todas as nossas redes sociais. Para a gente é sempre uma alegria, né, Felipe? Muito, muito. Muito bom ter você com a gente aqui nessa jornada de fé, de inspiração, de relevância, cosmovisão do nosso mundo cristão. E é muito bom ter você com a gente. Mais uma vez, chegamos ao sétimo Episódio. Qual a expectativa para hoje? Pela glória de Deus. Hoje é a minha área, né? Um pouquinho da minha área, né? Eu vinha falando, calando no caminho. Essa é a área do Felipe, né? O Felipe tem que estar hoje aqui com a gente. E a gente está muito feliz porque chegamos aí ao 7º episódio. Um assunto muito bacana. E eu estou muito feliz por poder estar fazendo parte de tudo isso que Deus está fazendo em nós e através de nós. E, de certa maneira, podendo te influenciar aí do outro lado, te inspirar, trazendo história de pessoas que têm impactado, né, outras pessoas através das suas áreas de atuação. Mas a gente vai fazer um breve intervalo. Antes disso, vou passar a bola aqui para o Felipe, que ele tem um recado muito especial. Aliás, o primeiro recado super especial dentro dessa jornada aí hoje. Isso aí, ó. Antes disso, eu quero pedir para você curtir as nossas redes sociais, aqui na descrição do vídeo. Você que tem acompanhado o nosso programa, que tem edificado a sua vida, aproveita e compartilha no grupo da sua igreja, no grupo da sua célula, né, na sua família, que eu tenho certeza que Deus vai falar no coração das pessoas que estão ao seu redor. E aproveitando também, é nosso primeiro patrocinador, eu falo aqui da We Lave, né? Roupa suja não se lava em casa. Se você tem roupas... Agora então que vai entrar o tempo de frio, né, de chuva, que é mais difícil da roupa secar, procura a Dona Carmen lá na We Lave. A We Lave fica ali no Shopping Itararé. Nós vamos deixar aqui na descrição também. Roupa suja não se lava em casa. Leva a sua roupa na We Lave e tenha tempo para relaxar e aproveitar aquilo que é de melhor na sua vida, o tempo, né? Então aproveita que você que chegar lá e falar que está assistiu no programa do Carralcast, tem 10% de desconto na sua primeira lavagem. Legal. Né? Que legal. É uma parceria que eu tenho certeza que vai se prolongar por anos e anos. Então, a We Lave é a lavanderia mais perto de você. Então, vá lá, conversa com a Dona Carmen, que eu tenho certeza que ela vai te receber muito bem. É isso? Maravilha, que legal. E Instagram? Tem Instagram We Lave BR, é verdade. We Lave BR, o Instagram. Siga aí. E aqui na descrição do vídeo vai estar o WhatsApp, Instagram, as redes sociais, todos os contatos da We Lave para vocês. E você que queira participar e nos ajudar patrocinando aí o Carralcast, pode nos procurar também através das nossas redes sociais. Será muito bem-vindo, estamos abertos aí para conversar. Então agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso convidado dessa noite, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, muito legal, e eu tenho certeza que você vai gostar. Até breve! É isso aí, estamos de volta, pessoal. Estou muito feliz hoje, né? Hoje... A gente estava conversando aqui nos bastidores. É um pouco da minha área, né? Com certeza. Eu trabalho com tecnologia e as mídias, a publicidade, enfim, fez parte da minha carreira, da minha trajetória profissional. E agora, então, podendo servir a Deus nessa área. E agora também com o programa, né? Muito aparecendo um pouco mais. Verdade. A gente que do lado de cá, do lado de cá agora, a gente costuma dizer que nós somos consertadores de telhado, né? É isso aí. Mas eu estou muito feliz de poder estar participando mais uma vez desse programa. E eu vou deixar para o meu amigo Pastor Alan apresentar o nosso convidado. Maravilha, legal, uma honra, né? Trazer aqui essa pessoa nessa noite. Como você bem falou, da sua área, você tinha que estar aqui, não podia deixar de estar aqui, né? Um amigo, né? Ele, pastor auxiliar na Igreja Casa da Bênção do Parque das Bandeiras em São Vicente, juntamente com seu pai, missionário Itamar, né? Ele que é líder também de jovens, é líder aí nacional das mídias sociais da igreja a qual ele faz parte, publicitário, como carreira profissional. Está aqui com a gente nessa noite nosso grande amigo Rafael, pastor Rafael, mas vou chamar de Rafael. Pode chamar, tá bom? pode chamar. Seja muito bem-vindo ao Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Fique à vontade para se apresentar melhor, falar um pouquinho de você e a gente vai trocando ideia, Rafael. Muito obrigado pelo convite, né? Poder estar aqui, falar sobre um assunto que
vários assuntos que eu gosto, né? Que é mídia, igreja, publicidade. É um assunto que está na minha vida 24 horas por dia, que não tem como. Aquilo que a gente vive é aquilo que a gente está sempre conversando, falando, vivendo, trabalhando. E é muito bom estar aqui com vocês falando sobre isso. Que legal. Bom, meu nome é Rafael, sou publicitário, me formei em 2019. 2019 eu me formei. Mas antes de me formar eu já trabalhava na área. Trabalhava assim, anonimamente, né? Sim. Bem Bastidor. bem na guerra mesmo, bem na raça. Sim. Mas já trabalhava na área já. Servindo na igreja desde pequeno. Quando nasci na igreja, meus pais já eram pastores, ou seja, eu não conheço meus pais sem ser pastores. Então, quando eu nasci, eles costumam falar que quando eu era pequeno, quando eu nasci, eu participava das vigílias, era dormindo no altar, colocava para dormir lá perto do púlpito, porque eu já nasci padrão nesse filho meio. de crente, filho de pastor, Filho né? de pastor. E o padrão filho de crente é isso, fazer várias coisas, quebrar galho de várias formas. Tocar bateria, tocar violão, pregar, mexer com eletricidade, fazer vídeo, tirar foto. Então, tá sempre fazendo alguma coisa. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, pastora Nayara. Pai de... Agora, sou tipo pai fresco, né? Pai fresquinho. O segundo, mas é fresquinho. O segundo nasceu faz 3 meses. Então, pai do Davi Luca e do Gael. O tesouro que Deus me deu. Os filhos, não só os filhos, mas a minha esposa querida. É isso aí, muito bom. Eu costumo dizer que... Eu não, né? A gente aprende que a família é o nosso maior ministério, né? É o nosso ministério de maior responsabilidade. Mas a gente já vê que desde pequeno você está inserido aí no contexto, né, da igreja, aprendendo, crescendo, né? Vendo até a evolução, né, da mídia, enfim, da publicidade até nas igrejas. Como é que você começou ali a publicidade entrou na sua vida? Em que momento, assim? Eu lembro quando... eu sou pernambucano, nasci em Recife, 93. Porém, a minha primeira memória que eu tenho de igreja foi em 96, ou seja, eu devia ter meus 3 para 4 anos, aqui em Santos, quando meu pai foi pastor da Casa da Bênção, lá na Júlio de Mesquita. E desde essa época, não era publicidade, mas era mídia já. Sim. Eu gostava de ficar, eu acho que o pastor Alan conhece lá, Júlio de Mesquita, onde era. Lá atrás tinha um espaço do som, que ficava lá atrás, no alto. Então tinha uma escada para subir lá. Padrão. E eu já ficava lá desde pequenininho, né? E depois do tempo, a época do Windows 98, a galera que gosta de computador vai lembrar disso. Foi quando começou a difundir o computador na casa das pessoas. E meu pai comprou um computador para botar no escritório dele da igreja. Era o Windows 98. Então eu gostava de ficar brincando no Paint, desenhando. Eu ia pro computador, ligava um Paint. E era ali desenhando e tal. E a primeira vez que eu fiz um trabalho foi para a igreja. Legal. Onde meu pai sempre me colocou para fazer as coisas dentro da igreja. Ele me colocou eu para fazer um cartaz de uma divulgação de algum evento na igreja. Não lembro se era um batismo, alguma coisa. Sim. E eu fiz no Word. Valeu. Peguei o Word, deitei a folha, coloquei na horizontal... Escrevi lá batismo, tal, o dia, a hora, sim, daquele jeito bem bruto e rústico. Capa de trabalho, né? De escola. Capa de trabalho, era isso daí. E foi a primeira vez que eu criei alguma coisa, foi nessa época. Então a igreja acabou me ajudando nisso. O meu pai acabou me levando a isso, até pela necessidade da igreja de fazer, sim, as coisas. E eu entrei nisso, comecei a criar ali e tal, até que
eu sempre quis fazer faculdade, mas eu não sabia o que fazer. Mas antes disso eu fiz um curso, que foi um curso de web design. Sim. Na Microlins. Microlins, olha aí. Microlins. Fiz um curso de web design. Não gostei da área da web, mas lá dentro tinha a parte do design, que era a questão de Photoshop, CorelDRAW. E foi a área que eu gostei muito. Aí eu acabei pendendo para esse lado, o lado da criação. Até o dia que eu fiz a minha faculdade, né? Mas durante todo esse processo, desde esse processo aí de fazer a minha primeira arte, até entrar na faculdade, que eu entrei na faculdade em 2016, nesse período eu já trabalhava na igreja fazendo as coisas para o meu pai. Já produzindo esse tipo de material. Word, PowerPoint, ia fazendo as coisas do jeito que eu sabia e do jeito que com a ferramenta que eu tinha. Sim, muito bom. Nesse contexto, eu acredito que existam até milhares, milhões de testemunhos de pessoas que começaram a servir na igreja e isso acabou se tornando profissão. Né? Acabou levando ali como... Foram até buscar a qualificação profissional para poder servir melhor aquilo que elas já faziam, na verdade. Né? Sim, pelo que eu estou entendendo, foi o caminho que você trilhou. Você já estava fazendo algo, provavelmente porque havia uma grande necessidade, né? Sim. E ainda é uma grande demanda, ainda mais nesse tempo que está tudo digital, está tudo no mundo digital. Imagine naquele tempo não estava no digital, mas já havia essa demanda de ter que produzir né, artes, informações, enfim. E aí acho que o trajeto que você fez é mais ou menos esse, se eu não estiver enganado, que você foi levado para profissionalizar o que você já fazia, já produzia. Sim, sim. Né? Quando a gente viveu numa época de igreja, ali a gente pode se dizer da igreja raiz, né? A igreja raiz, aquela igreja que estava ali o tempo todo servindo, trabalhando intensamente e tal. Não que isso não aconteça, mas a gente vive numa outra época hoje, onde as coisas estão tudo até mais fáceis, está tudo muito na mão. A gente tem tudo a toque de caixa. Tudo muito rápido. Chat GPT tá aí, você pede uma coisa, ele cria uma arte para você. Sim. E naquele tempo, a gente trabalhava muito com o evangelismo na rua, entregando panfleto, essas coisas, e esses panfletos eram feitos ali, localmente. A gente criando, fazendo alguma coisa e tal. Não só isso, ia fazer as divulgações para a rua. Não tinha rede social na época. E era o quê? Era aquelas faixas de tecido, que era a tinta, esticava com 2 cordas e colocava na frente da igreja. Sim. Não era impressão digital, que nem é hoje, que vai nas gráficas, não. Era na tinta, tecidão, na raça. E quantas faixas eu já estiquei com meu pai, eu já pintei, escreveu e tal. Então, era aquela época. E tudo isso, a igreja ela faz isso. Ela faz com que a gente desenvolva talentos, desenvolva dons, né? Construa uma carreira. E isso é um tipo de coisa que eu falo muito para a galera da mídia da igreja, não só a galera da mídia da igreja, mas para os jovens da igreja, até em ministrações na igreja, a gente tenta encaixar isso. Sim. Porque não é só a mídia da igreja, mas outros setores que há dentro da igreja, ela acaba construindo carreira, né? Tem gente da dança, tem gente do louvor, da música, instrumento, administração. Então, todas as áreas a igreja ajuda de alguma forma a construir algo. Sim. Você falou algo aí que eu já falei muitas vezes em outro momento, sobre a igreja ser uma fábrica de produzir ou de potencializar dons e talentos. E tem pessoas que ainda não perceberam isso. Tem pessoas que ainda não se posicionaram para servir, não com essa intenção, mas não perceberam que ali, a igreja local, onde ela está, é uma grande oportunidade para ela aperfeiçoar dons, talentos, ou potencializar, ou aprender algo. E tem muita gente que está dentro desse ambiente, não se posiciona, não serve, não coloca a sua vida à disposição da igreja local, do reino em geral, e perde a oportunidade de ter um dom, de ter um talento aperfeiçoado, lapidado. Né? Foi o que você falou. Eu acredito nisso há muito tempo, já falei isso em outros momentos da minha vida, que ali é onde se forma líderes, pessoas que sabem dominar a habilidade da oração, né? de dissertação, de falar em público, servir ao outro com suas habilidades. Tem gente que não percebe isso.
Às vezes a igreja não é só a igreja que vai construir talentos, mas às vezes a pessoa já está dentro da igreja e já tem talentos, mas não usa aquilo que Deus deu para ela. Tem um texto lá em 1 Pedro, sempre quando eu vou dar algum workshop, algum treinamento sobre mídia, eu gosto de citar esse texto. Está lá em 1 Pedro capítulo 4, lá no verso 10, diz assim, eu vou ler aqui. Diz assim, ó, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Nesse texto, quando eu leio esse texto, fica claro como que o dom que Deus deu, além de você ter o dever de usá-lo, eu entendo que o dom é uma graça de Deus que Ele está nos dando. Sim. E Ele deixa claro que existe uma múltipla graça, ou seja, são dons variados, são graças variadas. Nós falamos esse texto na última célula. Verdade. Foi o texto base da última célula. Verdade. Então, e no verso 11 ele diz, ó, você tem um dom de falar? Então faça de acordo com a palavra de Deus. Tem um dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo, e Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Ou seja, o que é que você sabe fazer? Tem gente que... A igreja teve uma falha durante um bom tempo, que foi de muitas vezes derrubar até dons e talentos das pessoas, por tratar como algum tipo de pecado, ou de talvez aquilo tá tirando a pessoa da igreja. Ou de autopromoção, ou de qualquer outro aspecto desse sentido. Um exemplo, às vezes a pessoa tem um dom e um talento aí ele é um atleta, um lutador, por exemplo. E a pessoa tem um treinamento ou vai competir em algum lugar e acaba que essa competição é em um horário de algum culto na igreja que ele vai ter que faltar aquele dia. E muitas vezes a igreja pesa em cima porque ele faltou naquele dia para ir treinar. Mas a gente tem um cara que tem um talento especial onde ele poderia estar fazendo algum tipo de projeto social com aquilo dentro da igreja. E, em vez de trazer o cara para perto, ele está afastando. Ele está espalhando ele para outro lugar, até desanimando muitas vezes, né? Sim. E no mundo que a gente vive, é muito mais fácil a pessoa deixar a igreja do que deixar aquilo que ele gosta de fazer. Exato. Então, muitas vezes, se a gente não usar o dom da pessoa para servir como uma ferramenta de evangelho, mais uma arma para ganhar vidas, para curar, para transformar, a gente vai acabar perdendo ele para o mundo. Sim. Né? Perdendo uma ferramenta. E ele usando o talento e o dom dele à disposição do mundo, em vez de usar para o reino, em prol do reino. Eu costumo dizer, já falei isso algumas vezes, que a igreja, pelo menos no meu contexto de comunidade, para mim, muitas vezes os meus pastores, a minha comunidade como um todo, serve como uma plataforma de lançamento, aquelas de foguete, sabe? Porque eles me impulsionam a servir melhor, a aprender mais, sabe? A doar o dom que Deus me deu, né, de fato, para o reino. Então, eu sou feliz por isso, eu fico muito feliz por isso, porque eu faço parte de uma comunidade que me impulsiona. E eu estou vendo isso em você, né, em relação às pessoas que você lidera, a equipe da mídia, né, que você, só por essa fala aí, já deu para perceber, demonstra, né? isso, essa é a direção, na verdade, né? Da igreja ser essa plataforma de potencializar aqueles dons já revelados e de aperfeiçoar aqueles que ainda precisam ser aperfeiçoados. Sim. Mas o grande propósito disso tudo é a glória de Deus, no final das contas, que é o texto que você leu. Exatamente. Ele dá o dom, nos convida, nos responsabiliza a administrar, mas com o fim de glorificar a Deus. E tem gente que ainda não entendeu isso, dos dois lados, de quem tem a autoridade para poder potencializar e daquele que está ali no meio da comunidade e não se coloca à disposição. A gente não tem isso tão claro, né? E no início, quando vocês me perguntaram sobre como que eu acabei caindo nessa área, como que eu comecei e tal, teve algo que confirmou muito a boa escolha que eu fiz
me deu até um ânimo, foi no meu primeiro dia de aula na faculdade, onde nós tivemos uma aula, né, falando sobre a publicidade em si, a propaganda e tal. E na aula foi falado sobre uma congregação que existiu há muito tempo atrás, que era a Congregation de Propaganda Fide. Não sei se você já ouviu falar. Não. Foi uma congregação lá em Roma, 1600 e bolinha, lá atrás, onde era usada, ela foi construída para propagar o evangelho entre os povos. Sim. O nome dessa congregação, como eu falei, é Congregatio de Propaganda Fide. Foi através disso que o termo propaganda foi difundido pelo mundo. Que legal. Foi através disso. Ou seja, a propaganda foi difundida pelo mundo pela igreja. Olha só. Ou seja, é uma ferramenta que começou na igreja e que hoje está servindo para mim como algo para ser usado para a glória de Deus. Fazendo as propagandas dentro da igreja, para fora da igreja, envolvendo a equipe de mídia, jovens, que a maioria da equipe de mídia geralmente é a galera mais jovens. E isso, no meu primeiro dia de aula, mexeu muito comigo, porque nessa época foi a época em que eu tive uma mudança de chave na minha vida ministerial, quando eu entrei nisso, entendeu? Foi quando eu engajei de fato na questão de liderança da igreja tal, e mesmo assim entrei para fazer uma faculdade tal. E isso me fortaleceu, me deu uma impulsionada para chegar e falar, ó, eu fiz a boa escolha. E agora isso daqui é o que vai me servir de ferramenta para algum dia, e junto com o Evangelho de Cristo, com a missão que o Senhor me deu, isso possa transformar a vida de outros jovens. Isso possa transformar a vida de outras pessoas. Às vezes uma pessoa ela não vai nem vai para a nossa igreja, mas um vídeo que a gente faz, uma música que a gente escolhe para um vídeo, uma palavra bem colocada, uma postagem no momento certo, um texto, vai uma tocar imagem, o coração um de alguém. vídeo, um áudio, tudo isso tem poder de alcançar pessoas que talvez fisicamente nós não conseguiríamos. Sim. A gente troca essa ideia muito lá já há um tempo na igreja, né? Gente, uma foto ministra ao coração das pessoas, um vídeo, um texto ministra ao coração das pessoas, que talvez a gente nem tenha conhecimento, nunca talvez a conheçamos, mas em algum lugar essa mensagem vai chegar e, como diz a palavra não volta vazia, ela pode estar sendo traduzida ou anunciada através desses recursos, de imagem, vídeo, texto, enfim, de uma arte. Sim, e até o fruto talvez não seja nem colhido por nós. Exatamente. Né? Pode ser por uma outra comunidade ou daqui um tempo, né? A pessoa vai lembrar que, né? E Deus fala de uma forma... A Bíblia fala sobre os semeadores, não fala só sobre um semeador. Isso, semeador. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica frustrada por causa disso, porque ela está esperando que aquele fruto seja colhido por ela. Mas, exatamente. Às vezes, tu vai plantar uma semente aqui, mas tu tem outras coisas para fazer. Tu vai plantar aqui, mas tu não vai ter tempo para colher esse fruto, tu vai ter que plantar lá na frente agora. Sim. E vai ter uma outra pessoa lá atrás que vai colher. Então, você tem que ficar feliz com a colheita. E no meio disso tem alguém que rega. Isso. Tem alguém. Você plantou, alguém regou e Deus dá o crescimento. E alguém vai ver a colheita disso acontecendo. Essa é a lógica de Deus. A gente põe a expectativa de que a gente está fazendo algo que não tem impacto. Essa é uma grande mentira que tem, talvez, desencorajado algumas pessoas que estão trabalhando nessas frentes. Todo o trabalho que é feito através do digital, da igreja que está posicionada na rede, ela tem o seu alcance e tem a sua relevância, sim. A gente precisa ter isso claramente nas nossas mentes, porque parece, poxa, mas eu não estou conseguindo ver fisicamente o resultado disso. No caso, a gente já até viu, né? Exatamente, eu ia falar isso, porque eu fico feliz também porque nós tivemos essa colheita, né? Deus deu a oportunidade de nós, através de duas postagens nossas, né, na nossa comunidade, pessoas chegarem, né, irem no culto, né? E falarem que foram por meio das mídias sociais. A nossa igreja, no caso, é uma igreja de bairro.
é uma sede. Mas A nossa igreja é uma sede, mas a sede ela está localizada dentro de um bairro, uma comunidade. E nós vimos, a gente assumiu a igreja ali tem 5 anos, vai fazer 6 anos. A gente durante desses 5 anos, nós percebemos o quanto que a nossa igreja dentro daquele bairro se tornou relevante por causa das redes sociais. Sim. Por causa de uma mensagem, por causa de um tráfego pago que é feito, por causa de alguma ação, algum vídeo viral, alguma trend que a gente solta, chega na casa de alguém, chega no celular de alguém e a gente percebe isso que vocês falaram, de pessoas chegarem, acharem a nossa igreja por causa de uma rede social. Antigamente a gente perguntava, mas quem convidou você para vir para aqui para a igreja, né? Eu nunca vi você aqui, quem te convidou? Foi fulano de tal? Não, eu vi na internet. Sim. É uma resposta que muda. Antigamente a gente falava, foi fulano de tal que me trouxe até aqui. Dessa vez é o quê? É a internet que me trouxe aqui. A internet que me trouxe aqui. Exatamente. E isso é poderoso. Na verdade, isso vai ser cada vez mais real. É uma tendência que a gente já está vendo já nos últimos 5, 6 anos com mais força. A pandemia ajudou? A pandemia ajudou muito. A igreja, aliás, as igrejas precisaram se adequar, né, a esse mundo, né? Outras já estavam um pouquinho antes, mas se aperfeiçoaram e conseguiram ter bons resultados através da rede social. Sim. Falando nisso, Fê, a gente tem algumas fases da igreja. Essa fase que você começou lá no início da conversa, né, da igreja raiz, que já tinha que promover a publicidade com as ferramentas que existiam, com recursos que existia. E aí a gente vê a igreja ao longo desse tempo até chegar no momento atual, passando por essas fases. Agora chegamos no momento atual com uma baita estrutura de recursos disponíveis, de tecnologia, de aplicativos, de recursos materiais. E qual que é a tua percepção da igreja atual com todo esse recurso? O que falta para a igreja alcançar resultados que ainda não foram alcançados com toda a tecnologia que existe? O que falta? Recurso humano, visão da liderança, investimento. Traz para a gente aí, na sua percepção, o que falta? A primeira vez que eu trabalhei na equipe de mídia de uma igreja foi no Rio de Janeiro. Eu por ser filho de pastor, já andei muito. Eu já falei de umas 3 cidades aqui já. Cigano. Eu já falei de umas 3 cidades aqui já. Cigano de Jesus, né? No Rio de Janeiro, 2006. Eu lembro quando eu estava ajudando a passar a letra da música lá no telão e era retroprojetor. A folha transparente. Eu não peguei essa época, mas eu soube que... Cara, a gente pegava a folha, colocava ali e era limitado ali, você tinha que passar o texto na hora certa. Trocava de música, trocava de folha. Tinha pasta com todas as transparências. Eu peguei isso bastante. Eu não peguei. Então foi a primeira vez que a gente utilizou, né? E era a tecnologia. Era a tecnologia. Quem não tivesse estava bem para trás. Né? E já existia até projeção, projetor, mas era coisa de outro mundo, muito caro, caríssimo para as igrejas, né? E eu percebo que a tecnologia avançou, o acesso às coisas melhorou, né? Um projetor está muito mais barato do que custava lá atrás. Sim. Tá entendendo? Uma câmera, hoje, você não precisa mais de um trambolho daquele tamanho para você filmar. Você tem um celular. Né? As coisas melhoraram. Porém, eu percebo que existe algo que é primordial para que algo aconteça, que são os trabalhadores. Hoje em dia, o recurso humano. Hoje em dia, a gente percebe uma falta de interesse das pessoas em querer ter algum tipo de compromisso na igreja. As pessoas vão para a igreja, sentam, assistem o culto, mas não quer ter um compromisso de assumir algo. Sim. Um compromisso de pegar a responsabilidade de algo, de, não vou não, porque se eu tiver que assumir isso, eu vou ter que chegar meia hora mais cedo no culto. Eu vou ter que chegar 1 hora mais cedo no culto. E a mão de obra, ela é importante.
a mão de obra ela é importante, porque qualquer tecnologia que a gente tiver, se não tiver uma mão de obra boa, às vezes não precisa nem ser tão uma mão de obra boa tecnicamente. Sim, sim. Obviamente que a técnica vai ajudar, mas uma mão de obra boa no sentido de estar com o coração entregue para fazer aquilo que precisa ser feito. Se não tiver alguém dessa forma, a pessoa pode ter a melhor câmera, pode ter o melhor computador, o melhor telão, o melhor projetor, que aquilo não vai funcionar. Precisa ter pessoas ali com o coração entregue. Sim. Precisa ter pessoas ali que vai assumir aquilo e vai tratar aquilo com a sua missão de vida. Sim. Que vai tratar aquilo como algo que não é só para a igreja. Não, você está fazendo algo, está sendo usado por Deus para servir ao próximo. Você não está fazendo aquilo por você. Você está fazendo por aquele irmãozinho que está ali e que precisa ser servido de alguma forma. Sim. E aqui eu estou falando de modo geral, não é nem só da mídia. Você está ali, foi colocado para fazer uma missão dentro da igreja, foi colocado para varrer a igreja. Você está varrendo a igreja não é por causa de você, Sim. não é por causa do pastor, mas é por aquele irmãozinho que mora na comunidade, que passa o dia todo trabalhando, fazendo alguma coisa dentro de casa, e que o momento de descanso, o momento de paz que ele vai ter muitas vezes é ficar na igreja que ele vai, em um ambiente confortável, limpo, bem cuidado, e que quem fez isso? São os servos da igreja. Tá entendendo? Isso tem muito a ver com o que a gente fala sobre senso de comunidade. Sim. Se você tem um senso de comunidade, que você faz parte daquilo, que você pertence àquele lugar, àquela comunidade, isso não seria um problema. É um problema para quem não tem um senso de pertencimento daquela comunidade. Isso vai ser sempre um problema. Mas o papo tá bom daqui, vamos fazer uma paradinha para o intervalo. Rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta aí com o pastor Rafael, falando sobre mídias, publicidade, contexto aí que a igreja está nesse momento. Então até daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta aqui com o papo do Carralcast com o Rafael, um papo que está fluindo, Demais. Naturalmente aqui, porque é um assunto que a gente até estava brincando aqui, que a gente gosta, né, de falar. Sim, demais. E para aproveitar, eu quero puxar um gancho, Rafael. Eu tive uma vez uma aula na Escola de Missões Urbanas, que era o caráter de Deus. E a primeira coisa que a pessoa que estava ministrando a aula falou é sobre a criatividade. E aí ele citou, obviamente, o texto de Gênesis 1:1, que fala que Deus criou, né? Deus é o dono da criatividade. Sim. É Ele quem criou todas as coisas. Nisso, puxando o gancho para a tua profissão, para as criações, para aquilo que a gente já falou de propaganda dentro da igreja, onde você busca inspiração, além, obviamente, da palavra de Deus, né, de Deus mesmo, para as criações, para aquilo que você produz, para a igreja, né, no seu trabalho também, onde você costuma buscar? Eu tenho algumas referências. Assim, para mim, o grande gênio da publicidade, para mim, é o Washington Oliveto. O cara é fera demais, um gênio. Na igreja, na parte da igreja, tem duas pessoas que eu acompanho muito, que é o Marcos Madaleno, da Sim, igreja da cidade. O cara é fera, ele tem um livro falando muito bom, que é o Creative-se. Sim. Sobre a ativação da criatividade. E tem o Nick Moretti, né? Sim. Que é lá da Zion Church. São dois caras que eu sigo muito, acompanho. O Nick Moretti, na parte de vídeo, ele é muito fera. Sim. Visualmente falando, criatividade em si. São pessoas que eu me inspiro muito, que eu tento estudar bastante, né? E se tratando de criatividade, na faculdade, a gente teve uma das matérias que foi uma coisa que eu achei até curioso. E na faculdade tinha um período do ano que tinha feira de profissões, onde a gente montava um stand do curso de publicidade para apresentar o curso para futuros
alunos, para prospectar alunos para a faculdade. E quando a gente apresentava a grade de aulas, e a gente apresentava, ó, tem aula de criatividade, as pessoas ficavam assustadas. Por quê? Como assim aula de criatividade? Porque para muitas pessoas a criatividade ela é algo que a pessoa nasce, ou tem ou não tem. Sim. Ah, mas eu não tenho criatividade. E é o contrário. Nós somos filhos de um Deus criativo. Exatamente. Sim. O cara que criou o mundo, pô, Deus criou o mundo. Você vê a infinidade de coisas que tem, de diversas cores, diversas formas. Às vezes aparecem uns bichos por aí que a gente nunca viu na vida. Eu falo, esse troço existe. Tá aí. E Tá foi dentro, tudo... tá dentro do catálogo de Deus. Tá dentro do portfólio. Do portfólio. Do portfólio de Deus, criação tá lá, de Deus. né? E foi ele que criou, e nós somos criação. Nós somos uma das criações dele. E o pior, de todas as criações, o dom da criatividade ele colocou em nós. E nós temos esse dom. Então, toda vez que alguém chega para mim... Alguns usam mal, né? Alguns usam mal. E é por isso que... E isso vai chegar no que eu quero falar agora, que é o quê? Uma pessoa que chega para mim e fala que não tem criatividade, eu já falo, é mentira. Porque em algum momento da sua vida, você já demonstrou criatividade. Sim. Nem que seja para fazer algo ruim. Sim. Exato. Sim. A gente vê nossos filhos... É tanta criatividade para fazer besteira. Sobe no sofá, pula de cabeça no chão, sobe no telhado e sobe no carro. Teve um sobrinho meu que minha esposa chegou, a gente deu risada, mas coitado. Chegou, mostrou a foto dele todo machucado, com o rosto todo machucado. Mas como que ele se machucou? Ele subiu no carro da mãe dele e tentou dar um mortal, pulou para trás, caiu de cara no chão, se machucou. Olha a criatividade da pessoa, da criança. Criatividade para se machucar nesse caso. Pois é, nós somos criativos, nem que seja para fazer algo ruim. Sim. Um plano para mentir. As pessoas são criativas para mentir. Sim. As pessoas são criativas. O brasileiro é conhecido como o povo que tem um jeitinho brasileiro, né? Arruma jeito para tudo. Isso é uma criatividade. E é uma coisa que é um dom do Brasil. Por isso que a publicidade brasileira ela é vista como a melhor publicidade do mundo, uma das melhores publicidades do mundo. O mercado publicitário brasileiro é visto como o melhor do mundo. Por quê? O brasileiro ele já tem esse dom do jeitinho de criar naturalmente, solto, desenrolado para fazer as coisas. E é uma coisa ainda que Deus nos deu, esse dom da criatividade. Então, é uma coisa que muitas vezes eu tenho o costume muito de trabalhar de madrugada. Eu não sei porquê, mas eu acho que é o horário que mais me deixa mais livre, surge ideias de madrugada. Eu não sei porquê. Cada um tem a sua mania. Eu sou noturno também. Então, eu sou noturno. E muitos dos meus problemas eu resolvo de madrugada. Entendeu? Ideias, coisas. Mas nós somos criativos. A questão é colocar essa criatividade em prática. Sim. Né? Estimular a disposição criatividade. do bem, né? A disposição... Treinamento da mente. Uma das técnicas ensinadas na aula de criatividade é ensinar a pessoa a exercitar o lado esquerdo do corpo, que mexe com o lado direito da mente, pois o lado direito da mente é o lado criativo, o lado esquerdo é o lado lógico. Então, quando a gente vê pessoas que, por exemplo, um jogador de futebol, geralmente o canhoto, ele é um ótimo jogador, porque ele é criativo. Porque ele trabalha muito o lado esquerdo do corpo. E quem trabalha o lado esquerdo do corpo, trabalha o lado direito da mente, que é o lado criativo. É óbvio, deixa eu te fazer aqui uma interrupção, é óbvio que tem as exceções. Tem destro também muito criativo. Sim, lógico que tem. Jogando bola, dizendo... Até porque a respeito algo que do futebol, é exercitado. Praticado, algo que é exercitado. Eu precisava fazer essa observação aqui, né, Felipe? Na aula de criatividade... O Felipe tanto concorda que ele não para de rir. É lógico, eu sou destro também, né? Então... na aula de criatividade, dos exercícios que eles faziam era isso, era fazer a pessoa trabalhar com o lado esquerdo. Você tem o costume de pegar no celular mexer no celular com a mão direita, começa a ficar mexendo agora com a mão esquerda.
Isso vai treinar seu lado esquerdo. Você que escreve com a mão direita, começa a tentar escrever com a mão esquerda agora. Então, são estímulos que você vai fazendo que vai estimulando a sua criatividade. Essas informações. Sim, sim. E tudo isso daí são coisas que Deus nos deu. Claro. São como é que se diz? São artifícios, né? Que Deus são características, nos deu. né? Na verdade, do Deus criativo em nós, na verdade. É a fonte inesgotável a fonte de criatividade. inesgotável. Quando diz que era para criar o homem à sua imagem e semelhança, também se trata dessas características, né? Que são visíveis. É claro que a nossa criatividade ela é limitada, né? Diante de um Deus que é ilimitado, mas são características desse próprio Deus criativo. E falando sobre as mídias ainda, sobre esse assunto, pegando um gancho aí no que você falou, hoje a gente pode dizer que praticamente a grande maioria das igrejas tem o setor de mídias, trabalham com mídias, umas com muitas estruturas e outras somente com um celular na mão de um adolescente, de um jovem que tem disposição e entende que através daquele equipamento pode colocar a igreja local no mundo digital. Então vamos considerar que boa parte tem um setor de mídias. Agora, como no nosso mundo, né, dentro do segmento evangélico, cristão, sempre houve muitos movimentos ligados a conferências e grandes congressos sobre palavra, avivamento, congressos de proféticos, de dança. Teve uma época, teve um boom de congressos de danças, né? As igrejas estavam se organizando, criando grupos de danças. O louvor na época da comunidade. Das comunidades, Kadosh, Nilópolis, enfim, uma série de comunidades. Eu ainda sinto falta, apesar de ter comentado sobre esse número ser tão grande hoje, de grandes conferências ou conferências regionais e grandes conferências, congressos, ligados especificamente ao mundo de mídias e comunicação das igrejas. Porque já há grandes estruturas, já há grandes igrejas trabalhando com isso, que estão, assim, no auge, no top do que há de mais moderno de comunicação, tanto de equipamento, de tecnologia, mas eu ainda sinto falta disso a nível nacional. Quando se faz, pela minha percepção, e vocês podem discordar e até comentar, é mais voltado para a igreja e as suas congregações. Um exemplo, eu vou citar nome, mas vou usar um nome fictício, a Igreja do Céu. A Igreja do Céu, quando ela promove para si, para sua igreja local, ou no máximo para suas extensões, mas não ainda nada assim aberto. Eu sinto falta disso, posso estar errado, não sei se eu não notei ainda, mas estou sentindo falta disso. Ou até um exemplo prático é como se, por exemplo, nós fizéssemos um post colaborativo entre as nossas igrejas. Sim. Isso é difícil de acontecer. É difícil acontecer. Eu pelo menos, eu nunca... de participar mais abertamente, né, a respeito de eventos, enfim, eu de acho aprendizado. que isso mexe muito também, essa dificuldade, e que de fato existe essa falta, né? Eu acho que, infelizmente, isso mexe um pouco com aquela questão de placa de igreja. Eu tava pensando tá entendendo? nisso. Eu acho que ainda mexe um pouco com isso, com um pouco daquele travamento que existe do relacionamento de diferentes placas de igreja, diferentes ministérios. Para algumas áreas, isso já foi até quebrado. Por exemplo, teve um evento que eu participei, que foi o Descend, que foi um evento que não tinha placa de igreja. E que foi uma galera. E eu estava lá, juntou 3 estádios. 2 em São Paulo e 1 em Brasília. Eu estava no Morumbi. E foi algo que foi muito forte. Para a área da mídia, comunicação voltada para a igreja, de fato, eu conheço alguns, são 2, porém que não é muito difundido, não é todo mundo que conhece, então acaba se tornando algo mais fechado e caro até para participar, entendeu? E isso é uma coisa que deve ser implantado até nos nossos próprios eventos. Sim. Eu acho assim que isso vai começar a se espalhar mais quando a gente começar a tratar isso como
uma prioridade até nos nossos eventos locais. Sim. Então, por exemplo, vai ter uma conferência da nossa igreja, onde nós já colocamos lá no cronograma workshops, Sim. onde a gente vai falar sobre mídia, sobre criação. É um primeiro passo. Eu tenho um sonho pessoal e que eu já compartilhei com a liderança da minha igreja, que eu tenho um sonho de realizar um grande evento voltado para mídia, comunicação, no dia da nossa conferência nacional que nós temos lá em Brasília. Isso vai acontecer agora? Não sei. Mas é um sonho que eu tenho e que os primeiros passos já estão sendo dados, entendeu? Já está sendo dado os primeiros passos. Legal. E eu tenho fé que um dia isso vai acontecer. Porque assim, chega um momento em que as igrejas começam a fazer, por exemplo, eu faço no meu ministério, vocês fazem no ministério de vocês, vai fazendo, vai chegar uma hora que vai chegar em um limite onde a galera vai querer, a gente precisa fazer algo maior. Aí vai chegar o momento em que vai atravessar as placas de igreja. A barreira. A barreira das placas de igreja, entendeu? Mas, de fato, é uma coisa que está em falta mesmo. Assim, eu acho que também tem muito a ver sobre um ponto que você tocou, a respeito dessa questão cultural. Assim, infelizmente, posso dizer que, infelizmente, existe uma questão de bairrismo ainda dentro das igrejas. E aí alguém falou, estava numa conversa esses dias com um pastor muito amigo, ele estava falando que as pessoas muitas vezes estão preocupadas com os seus reinos e não com o reino de Deus, né? Então, assim, se eu só sirvo naquilo ali se tiver algo do meu interesse, né? Só levo a pessoa para participar daquela situação se é interessante para mim, mas deixo de servir independente se aquela pessoa que é interessante para mim estiver ou não. E acho que é um pouquinho sobre isso, entendeu? Hoje, talvez, nós estamos falando, não é o nosso caso, que nós somos igrejas relativamente pequena dentro dessa realidade das grandes igrejas, que já tem essa grande estrutura, agora compartilhar conhecimento e informação para equipar a igreja de Jesus. Sim. Não a igreja local, o ministério tal, a placa tal, mas agora a igreja de Jesus. Porque se o grande propósito é a propagação do evangelho, quando você equipa o outro irmão, você compartilha o peso da missão, de que a mensagem vai chegar até o lugar desejado, que é o ouvinte, né? Então, acho que está faltando, na verdade, aqueles que já estão nesse lugar de grandes estruturas, de muitas informações, compartilhar, agora, para além das suas extensões, para aqueles que ainda precisam de conhecimento e informação. E eu acho falta até um pouco de bom senso, no sentido de... Eu não vou citar nomes, obviamente, por questão de ética, claro, mas existe uma grande página voltado para a mídia, onde se a gente, igreja pequena, faz um orçamento relacionado a equipamentos de mídia para a nossa igreja, que é considerada igrejas pequenas, se comparada a essas megas igrejas que tem no Brasil, o orçamento que é passado é um orçamento para megas igrejas. Para megas igrejas. Onde as pequenas igrejas não têm estrutura financeira para conseguir fazer isso, para conseguir instalar esses equipamentos ou treinamentos, seja lá o que for. E mesmo assim insistem dizendo que não, mas para Deus tem que ser o melhor, que não sei o quê. Uma pessoa que diz que para Deus tem que ser o melhor, quando se trata de algo financeiro, é porque a pessoa nunca viveu a luta de uma pequena igreja. Sim. A pessoa está acostumada a viver ali no conforto da mega igreja. Mas existem aquelas igrejas de bairro, de 50 membros, aquelas igrejas uma igreja de 100, 200 membros ainda é considerada uma igreja pequena. Sim. Tá entendendo? E que muitas vezes não tem condição financeira para colocar um bom telão. Precisa fazer rifa para juntar o dinheiro e comprar. Precisa fazer algum tipo de trabalho para juntar uma grana para, no sacrifício, comprar um bom projetor, comprar uma boa mesa de som. Tá entendendo?
E falta muitas vezes esse bom senso de que a estrutura de uma boa igreja, de uma mega igreja financeira, não é a mesma de uma igreja pequena. Sim. Sem dúvida. E isso cai naquela situação da excelência. A mesma coisa serve para a equipe da mídia, da igreja. Muitas vezes a pessoa vai estar servindo e deixa de fazer as coisas com excelência porque diz que não tem estrutura, não tem um bom equipamento para fazer, sendo que a excelência não tem a ver com o equipamento que você tem, mas tem a ver com o coração que você tem. Sim. Então eu posso muito bem estar fazendo uma live direto no Instagram, direto, sem equipamento nenhum, de corte, de um computador, nada. Eu ligo a live no Instagram, coloco no pezinho lá, miro para mim, mas eu fazer essa live com excelência. Sim. Como? Me dedicando, montando, seja lá qual for a gambiarra de iluminação que eu monte, mas eu quero resolver e entregar algo de excelência com aquilo que eu tenho. O melhor com o que eu tenho em mãos. Com o melhor A excelência começa no coração. Isso. É isso que você quer dizer, então. Isso. A excelência começa no coração. Ela não, pode, cara, a gente não vai ter a melhor câmera do mundo, nós não vamos ter o melhor projetor do mundo, nós não vamos ter o melhor equipamento do mundo, mas eu posso ter o melhor coração. Exatamente. Sim. Eu posso ter um coração disposto a pegar e falar, olha, esse celular aqui é o celular que eu tenho, mas eu tô aqui servindo, eu vou filmar, vou estudar, vou me dedicar, porque lá na frente, um dia, a nossa igreja vai ter. Sim. E quando chegar lá, eu vou ter um testemunho e vou chegar e vou falar, olha, tudo que nós estamos vivendo hoje aqui, com toda essa estrutura, eu não comecei de agora. Eu comecei quando a gente não tinha nada, quando a nossa iluminação era uma caixa de sapato com uma luz fluorescente dentro. Sim. Quando a nossa câmera era uma TechPix. Quando o nosso microfone era um lapelinha da Shopee ligado no celular. Era dessa época. Mas a gente chegou aqui, numa ótima estrutura, uma ótima iluminação. E quem passa por isso tem história e testemunho para contar. Exato. A gente, até falando sobre as estruturas, né, das mega igrejas, a gente teve a oportunidade, há uns 2 anos atrás, se não me engano, 3 anos, dois anos atrás. por aí, de participar de um workshop numa mega igreja lá em Curitiba. Que era, eles mostravam todas as áreas da igreja. Por dentro mesmo, né? Por dentro de como funcionava, no culto, na semana, no dia a dia. E aí você participava de 2 workshops, né? Eu escolhi, obviamente, mídia. E a minha percepção, essa é uma igreja que a gente teve essa percepção de que está ali para servir o reino e as pessoas, né? Aquela comunidade. Eles têm uma estrutura assim, gigantesca, mas eles estão ali para servir o reino e para servir a comunidade da qual eles fazem parte. E também ajudar as pequenas igrejas, porque foi essa experiência que a gente teve lá. Porque tem até uma matéria que saiu no Fantástico, se eu não me engano, que fala sobre a base do evangelicalismo no Brasil. Então, as igrejas evangélicas no Brasil, a base delas são as igrejas de bairro, de comunidade, onde tem o maior número de membros e de fiéis, né, se tratando de número, né? Então, ali, eu acredito muito que onde precisa ser investido, não só a respeito de equipamento, mas todo tipo de estrutura para que a mídia, o louvor, o som, aponte para Cristo. É isso mesmo. Aponte para Cristo, não aponte para a comunidade. A cultura da mega igreja no Brasil, dessas mega igrejas onde tem essas estruturas incríveis que a gente admira, é uma cultura que vem de fora. Né? Lá fora, uma igreja, quando ela vai começar, ela não começa igual aqui. Aqui, no Brasil, como que a gente começa uma igreja? Um salãozinho, mete 20 cadeiras ali dentro daquele salãozinho, tendo um banheiro, já resolve. Lá não. Um microfone e uma caixinha de som. Uma caixinha de som. Que estoura, hoje é JBL, mas era um alto-falante. Yamaha, aquelas caixas Yamaha que plugava ali, já tudo era nela, guitarra, tudo era microfone, nela. contrabaixo. Aquelas caixas ativas.
E era um chiadeiro. Mas assim, a igreja aqui começa desse jeito. Lá fora, como que a igreja começa? A igreja já começa, no mínimo, já tem que ter uma sala para criança, já tem que ter uma sala para treinamento, já tem que ter 2, 3, 4 banheiros, já tem que ter uma área para recepção, já tem que ter uma tela, não pode faltar uma tela, já tem uma estrutura. A igreja ela já começa a 50, 100, 200 passos na frente do que uma igreja que já começa aqui. E muitas vezes não, e é óbvio, isso é financeiro, é questão questão financeira. Questão financeira. Da realidade financeira. Realidade financeira, cultura diferente e tal. A nossa igreja começou, o nosso ministério começou em Belo Horizonte, no meio de uma praça. Em cima de um caixote. Em cima de um caixote de cebola ou tomate, não lembro. Só sei que era um caixote que subiu lá e começou a pregar. E foi para uma salinha, foi crescendo, foi aumentando. Hoje o nosso ministério, a Casa da Bênção, tem uma linda história no Brasil. Mas começou pequenininho. Começou do jeito que a maioria das igrejas hoje começa. Que é isso que você falou. A igreja base no Brasil são essas igrejas, são essas pequenas igrejas que estão espalhadas pela cidade. Que, na verdade, é essa pequena igreja que está no bairro, na comunidade, que, falando de números, mudou a realidade do Brasil em questão da religião, do número, né? O número dos evangélicos cresceram bastante, porque essas igrejas ficaram posicionadas exatamente onde está o povo, ali na base, na comunidade. Então, a capilaridade da igreja ela é gigante porque elas, na sua grande maioria, estão nas bases, nas comunidades. E, na verdade, as pessoas conheceram o Evangelho, vidas foram transformadas por conta dessas igrejas onde elas estão plantadas. O que nós estamos falando, na verdade, é que agora, o que precisa fazer? O que precisava de verdade acontecer? E o Felipe tocou nesse assunto que foi muito legal ter trazido isso à lembrança, que nós tivemos essa experiência lá, lá em Curitiba, nessa grande igreja, que é uma igreja referência e relevante até no cenário nacional, eles estão fazendo isso. Eles abriram a casa, a igreja local, as portas, receberam gente de tudo quanto é lugar do Brasil, de diversas igrejas, e mostraram como funciona, nos equiparam, nos deram direções, instruções, informações, serviram. Mas estamos falando de uma igreja. É claro que eu não quero ser injusto de dizer que não esteja acontecendo em outros lugares, mas esse movimento precisa ficar cada vez mais forte. É claro que hoje o papo é de mídias, mas serve para qualquer outra área. Sim. Né? Mas falando de mídias, que é o assunto, o tema de que fez com que a igreja saísse, alcançasse pessoas através do digital, eu acredito que precisa acontecer isso fortemente. Agora, a gente precisa também ver, né, Felipe, que esse movimento pode acontecer ao contrário. Ah, sim. Né? Das pequenas igrejas se juntarem, a Casa da Bênção se juntar com a igreja Centro de Adoração, com a outra igreja dali do lado, e compartilhar conhecimento, compartilhar informação, compartilhar tecnologia, o que tem funcionado lá, o que tem funcionado aqui, quais são as boas práticas, quais são os desafios, e começar esse movimento de baixo para cima. E aí fazer a nível cidade, a nível região metropolitana, e aí vai crescendo. Sim. Eu tenho até um amigo meu que ele começou um projeto desse. Seria até alguém para vocês futuramente trazer aqui. Legal. Gabriel. Ele é dono de um projeto. O nome do projeto é Retroprojetor. Ah, você me falou dele. Já te falei dele. Sim. Retroprojetor. E ele começou a fazer eventos em igrejas com essas pequenas igrejas, se juntando, tal. Tem até um evento que ele faz que junta várias igrejas e fala sobre... Tem momento de comunhão, tal, tem workshop, e é algo muito bom. Tanto que eu já participei até de um podcast que foi feito pelo Retroprojetor falando sobre mídia. E é um projeto desse tipo, que começa dessa forma, juntando as pequenas igrejas para que um possa ajudar o outro. Legal. Né? Na nossa igreja, no nosso ministério, a gente está fazendo isso internamente, onde nós começamos com um grupo de WhatsApp.
Começamos com um grupo de WhatsApp, onde a gente junta uma galera aqui, outra aqui, do Ministério Região. lá do Acre, tem outra lá em Recife, Goiás, Brasília, Brasil todo, onde a gente tem igreja. Em cada estado nós temos igrejas nossas. Sim. Nós juntamos e estamos em comunicação. Quando foi na convenção da nossa igreja passada, nós tivemos um momento nosso lá, onde nós nos reunimos, todo mundo, Legal. e tivemos um momento de adoração, de compartilhar. Muito bom. Entendeu? E é uma necessidade e que em breve eu tenho certeza, se Deus quiser, uma hora vai acontecer de ter um grande evento Vai, de sim. mídia para a nossa igreja, para as nossas igrejas. Sim, na Baixada Santista. Um Baixada Santista. Nacional, Começa pela Baixada. Começando por começa aqui. pela Baixada, mas Quem sabe comece por nós. chegar Exatamente. nacional. Eu já me incluí nessa parada aí. É, Tá lógico. certo? A gente é muito impulsionado lá na nossa comunidade a respeito disso, independente da placa da igreja, cara. Se a igreja está fazendo um bom trabalho, pô, por que nós não podemos, né, nos inspirar, copiar até, porque dizem por aí que nada se cria, né, tudo se copia, mas na verdade a gente acabou de ouvir que a criatividade é um dom de Deus e de fato se juntar para que o evangelho seja cada vez mais Sim, expandido a respeito a nível que, como nós falamos, nós não colhemos agora, mas outras pessoas colherão, né? Isso é primordial. Esse trabalho na nossa igreja, e agora eu falando aqui da nossa igreja lá na nossa região, mudou muito, porque nós assumimos uma igreja 5 anos atrás, onde era uma igreja super tradicional. O pastor Alan conhece. Era uma igreja super tradicional, onde não parecia uma casa da bênção. Sim. Parecia um outro ministério bem tradicional. E houve a mudança, começou através da mídia. Onde existia, quando a gente chegou, existia um projetor lá, pendurado no teto, uma telinha com uma lona esticada, bem mal esticada na parede, onde não era usado da maneira correta. E a mudança na igreja começou através da utilização do projetor. O primeiro culto que nós assumimos, a gente ligou o projetor, colocamos a letra da música, apagamos a luz na hora do louvor, e a equipe da mídia já começou a mudar a realidade daquela igreja. Onde jovens que estavam desanimados começaram a se animar. Onde irmãos que estavam vivendo em um tradicionalismo religioso começaram a entender o motivo de usar uma letra num telão, começaram a entender. Quando a gente chegou lá, teve uma pessoa que chegou e perguntou assim: mas esse pastor que está assumindo aqui não vai pintar a igreja de preto não, né? Teu pai me contou essa história hoje de manhã. Contou. Contou. Não vai polêmica, pintar a igreja, né? de preto não, né? Porque era polêmica. Sim. Mas depois de um tempo a gente explica e eles entendem o motivo da igreja ser pintada, em alguns lugares, ser pintado de preto, que não é uma questão tá transformando numa seita, ou porque tá virando uma boate. Não, mas é uma questão de conforto. De técnica também. De técnica, é uma questão técnica. de trazer atenção, de trazer foco, principalmente conforto, porque hoje você entra na nossa igreja, hoje você se sente confortável, você se sente abraçado, você se sente em um ambiente aconchegante, onde uma mudança lá atrás, do simples fato de ter ligado o projetor e começar a usar, hoje a igreja tem um ar-condicionado, que não tinha. Hoje a igreja tem tem uma cadeira estofada confortável, que não tinha. Sim. Hoje tem uma luz mais controlada, que não tinha. Qual que é o objetivo da música ser projetada? Fazer com que toda a comunidade participe daquele momento do louvor. Seja Tudo um tem louvor objetivo, congregacional. Isso. Não mais um grupo lá em cima cantando sozinho e as pessoas como espectadores, sem saber o que está acontecendo ou não participando daquilo. Na verdade, tudo tem um objetivo e um propósito, que no fim das contas é glorificar a Deus. E principalmente para os visitantes, que é o principal foco. Sim. Porque os visitantes são aquelas pessoas que precisam entender o evangelho, precisam se sentir em casa. Imagina você chegar em um lugar
onde você não está acostumado com aquele ambiente, onde começa a tocar uma música que você não não sabe o que tá conhece, não acontecendo. sabe, onde começa a falar um texto de uma Bíblia, onde você não tem uma Bíblia ali, E mesmo se tiver, né, talvez não tenha habilidade não de tem achar habilidade, o texto que vai aparecer e lá aquilo na ali tela. está auxiliando aquela pessoa, porque o crente, a maioria das vezes, está acostumado a pensar só nele mesmo. É, Caramba, essa doeu, hein? Então, a pessoa, quando está trabalhando, está servindo ali na igreja, ele não está ali para pensar nele mesmo. exato. Ele está ali para pensar no próximo. Ele está ali para pensar na pessoa que está do lado. Eu estou aqui no culto, eu não vou conversar com meu irmão do lado, não é por causa só de mim, não. É porque se eu conversar com meu irmão do lado na hora da pregação, eu vou tirar o foco dele. Dele. E atrapalha o culto dele também. Atrapalha o culto Sim. dele. Não dou o meu culto, não faço o meu culto e ainda atrapalho o dele. Se você não quiser prestar culto, a melhor coisa que você pode fazer é se levantar e ir embora. Mas que você não atrapalhe o que está do seu lado. Sim. Né? Então, quando nós estamos cultuando ali, você está servindo de alguma forma. É você estar ali de alguma forma agindo de um jeito onde as pessoas que estão à sua volta vai estar lá cultuando. O louvor serve para quê? Para levar a pessoa a cultuar, preparar o Sim. ambiente para o culto, para a mensagem que vai chegar. A galera do som serve para quê? Para deixar um som confortável, para aquela mensagem chegar no ouvido bem. A galera da recepção serve para quê? A recepção serve para acolher Sim. a galera que está chegando. Então, tudo ali na igreja tem um motivo. Tem um motivo, tem um propósito, objetivo. Exato. Maravilha, o hein? papo tá Papo muito bom. Muito bom. Se mas deixar, vai. Fica aqui a noite toda. É verdade. Né? Mas infelizmente Infelizmente, está chegando ao precisamos. fim. Eu estou muito feliz de estar participando aqui dessa conversa. É um assunto que eu gosto. Né? Aprendi muito já aqui nesse tempo que a gente está com o Rafael. E, Rafael, para a gente caminhar para o final, deixa aquela mensagem para a galera da mídia, para a galera que serve, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? Aquela mensagem de que nós podemos influenciar com aquilo que Deus coloca na nossa mão, né? Que é o cerne do nosso programa e do nosso papo aqui. Então, deixa aqui a sua mensagem para a galera. Olha ali para aquela câmera Olha ali. a câmera da verdade ali. Da verdade, Quando eu olho uma equipe de mídia e eu vejo as pessoas que estão ali, eu vejo uma pessoa que, se não tivesse ali na equipe de mídia, ela poderia estar na rua fazendo algum tipo de besteira. Quando eu vejo alguém que está ali segurando no celular, fazendo um stories, eu vejo alguém que poderia até estar na igreja, mas até estar ali sentado na igreja, mas está ali pensando só nele. Quando eu olho alguém que está ali mexendo no computador, eu vejo alguém que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa naquele momento, mas que não seria para a honra e glória do Senhor. Então, quando uma pessoa está ali servindo ou tem interesse de começar a trabalhar na equipe de mídia, a servir ali na equipe de mídia, a primeira coisa que ela precisa colocar na cabeça é que tudo aquilo que ela está fazendo, ela não está fazendo para ela, mas existem outras pessoas importantes em volta dela. A primeira pessoa é Deus, onde ela vai estar ali servindo. E a segunda pessoa, que não é uma pessoa específica, mas é toda a comunidade. É a comunidade que precisa receber uma mensagem todo dia através do WhatsApp, através do Facebook ou Instagram. A pessoa que tem um parente que está em casa, doente, de cama, e que ela não pode ir para a igreja, mas ela está recebendo a mensagem do culto, a foto do culto. É aquela pessoa que está lá na rua, prestes a tirar a própria vida, mas chegou uma notificação no WhatsApp de alguém que faz parte da igreja e enviou a foto do culto. Enviou a foto do último culto para aquela pessoa. E aquela pessoa deixou de tirar sua própria vida por causa de uma postagem que uma pessoa pode ter feito até sem vontade.
onde uma pessoa pode ter feito na igreja, até com raiva, com licença da palavra, de saco cheio. Eu vou aqui postar logo isso, tô cansado. Mas aquela mensagem, mesmo sendo feito de maneira de qualquer jeito, mas aquela mensagem ela cumpriu um propósito. Sabe por quê? Porque essa mensagem ela não tem a ver com você, ela tem a ver com aquilo que Deus faz através de você. Amém. Então, é deixar Deus te usar. Eu creio que a equipe de mídia ela serve como uma ferramenta de evangelismo. Não só para as pessoas que estão lá fora, mas até para as pessoas que estão desanimadas dentro da igreja. Jovens que vão para a igreja, não sabem o que fazer, por onde começar, o que fazer. Cara, pega teu celular. O teu celular que tu usa para fazer besteira, que você usava para fazer aquilo que não deve, pega ele, começa a filmar na igreja e ajudar nas postagens. Começa a tirar foto. Deus usa as coisas loucas desse mundo. E eu creio que tem muito doido por aí que pode ser usado pelo Senhor na nossa igreja, no nosso ministério, para abençoar outras vidas. Amém, glória a Deus. É isso, é o que eu sempre falo também lá. Hoje eu estou também líder de mídia na nossa comunidade. Eu falo que toda foto, toda postagem, toda mensagem tem que apontar para Cristo, né? Precisa necessariamente apontar para Cristo. E aí o Espírito Santo faz o trabalho de tocar naquele coração, de quem viu, de quem leu, de quem ouviu, né? Então, o Ministério de Mídia e Comunicação não serve só para criar figurinhas no WhatsApp, muito menos para ficar criando meme ou trend no TikTok, Instagram, mas serve para propagar a mensagem do Evangelho, né? E que o Evangelho chegue em mais corações, através da mídia, através do Rafael, através do Alan, da Alana, do Felipe, né? Sim, é isso aí. Muito bem. Obrigado pela participação aqui, Imagina. por ter aceitado o nosso convite para participar dessa noite tão especial do Carralcast. Um papo muito bacana, né, Felipe? Muito. Agradecemos em nome do Carralcast a tua participação aqui. Manda um abraço para toda a comunidade, Missionário Itamar, a Casa da Bênção lá no Parque São Vicente. E para você que nos acompanhou até aqui, nossa muito boa noite, que Deus abençoe sua vida e inspire seu coração através de tudo que foi partilhado aqui. E a minha mensagem nessa noite, não costumo deixar uma mensagem específica, mas nessa noite vai uma mensagem específica baseada nessa conversa aqui. A excelência começa e nasce de um coração excelente. Não importa o recurso que você tenha, a ferramenta que você tenha no momento, a tecnologia que você tenha no momento, comece de um coração excelente. Quando você tiver recurso, equipamento, tecnologia apropriada para continuar fazendo aquilo que você já está fazendo com excelência, certamente vai ser potencializado tudo que você já fez e você vai continuar glorificando ainda mais a Deus. Então, a excelência começa de um coração excelente. Amém? Amém. Boa noite a vocês, Deus abençoe. Continue nos seguindo aqui no Carralcast. Siga no Instagram, comenta aqui embaixo, vai lá nas nossas redes sociais. Segue meu Instagram também, segue meu Instagram. Fala o Instagram aí também. O Rafael vai estar aqui, ó. Meu Instagram é _ Nasce, N-A-S-C. É Nasce de Nascimento? De Nascimento. Então, Nascimento. Gente, um grande abraço. Valeu. Valeu.